Paz e graça, amados irmãos em Cristo Jesus. Deus seja louvado e engrandecido neste momento de culto, neste quinto dia daquilo que é a série dos 5 solas. Glorificamos ao Pai, porque até aqui o Senhor assim nos abençoou. Que esse ensinamento possa assim frutificar nas nossas vidas, que esse ensinamento possa assim nos libertar de toda a escravidão, de todo o pecado, de toda a falta de conhecimento. Então, amados irmãos em Cristo Jesus, falamos assim no que concerne aquilo que é o sola escritura, que é somente as escrituras sagradas. Falamos no que concerne o solos Cristo, que significa somente Cristo. Falamos também do sola gracia, que significa somente a graça. Falamos ontem no que concerne o sola fide, que é somente a fé. E hoje, pela glória e honra de Deus, vamos falar do solideu glória. Solideu glória. Quer dizer, somente a glória de Deus. Somente a glória ao Pai. Amém? Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Gostaria de dar um anúncio rápido no que concerne aquilo que nós somos, porque muitos perguntam quem somos nós, se cultamos aonde. Eis aqui assim a Church, aquele que é o GOW, Grupo de Oração de Vinduque. Somos um grupo de oração, não somos denominação, estamos a fazer aquilo que é a vontade de Deus. Somos membros que aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Como membros que aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a palavra do Senhor me diz que todos nós que aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador somos membros de um só corpo, e o corpo é o Senhor Jesus Cristo. Como membro que somos, amados irmãos, cada um tem a sua função. E todos nós, quando nos reunimos aqui, estamos a glorificar o Senhor Jesus Cristo. Glorificamos com louvor, glorificamos com oração, glorificamos com adoração, glorificamos com palavra. Então, nós somos um grupo de oração. Somos cristãos que aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador e glorificamos. Eis que temos uma marca, e a marca é renúncia, aquele que é a marca do jovem cristão. Como jovem que nós somos, estamos aqui para fazer a vontade de Deus, não para fazer a vontade do homem. Por isso é que Deus disse que não somos uma denominação. Então, precisamos entender isso, amados irmãos. Estamos assim localizados no Dourado Parque, aqui no Circo, Antilha Street, House 153. Antilha Street, nome da rua Antilha, casa 153. Então, convidamos aqueles que precisarem de ouvir a palavra, aqueles que realmente querem fazer aquilo que é a vontade do Senhor. Estamos aqui, estamos todos abertos, disponíveis para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Eis o nosso lema, que é? Amém. De acordo com 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Então, como grupo de oração, o lema é este: orar sem cessar. Então, vamos falar hoje no que concerne o solideu glória, que é somente a glória de Deus. Amém? Abra assim a sua Bíblia em Romanos capítulo 11, versículo 33 e 36. Amém? Romanos capítulo 11, versículo 33 e 36. Aleluia. Diz assim a bendita palavra do Senhor: ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Para ele seja a glória para sempre. Amém. Pois dele, por ele e para ele são todas as
coisa. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Abre também Isaías 42, 8. Isaías 42, 8. Aleluia. Profeta Isaías, capítulo 42, versículo 8. Diz assim a bendita palavra do Senhor: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outra a minha glória, nem a imagens ao meu louvor. Amém? Não darei a outro a minha glória, nem a imagens ao meu louvor. Louvado seja assim o nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos, vamos assim orar. Jeová Deus Pai Todo-Poderoso, aquele que é o Criador dos céus e da terra, entregamos este momento nas suas benditas mãos, meu Pai, tudo pela glória e honra do teu santo nome, Pai. Dê-nos entendimento desta mensagem, Senhor, nos fortifica, nos capacita, Senhor, para que possamos sair daqui repletos da sua palavra, para que possamos sair daqui com conhecimento e colocá-lo em prática, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o teu santo nome. Amém. Aleluia, glórias ao Senhor Jesus Cristo. Então, amados irmãos, vamos aprender hoje, vamos falar assim sobre o Sol e Deus Glória. Quando estamos a falar do Sol e Deus Glória, que é somente a glória de Deus, estamos a falar, amados irmãos, aquilo que Paulo está nos dizer aqui em Romanos capítulo de número 11, versículo de número 33 ao 36. Principalmente o versículo de número 36 que diz que pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. A ele seja a glória para sempre. Amém. Quando estamos a falar de glória, amados irmãos, estamos a falar assim da grandeza de Deus. Então nós como cristãos temos que dar toda a glória somente ao Senhor Jesus Cristo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Todas as coisas pertencem ao Senhor. A nossa adoração pertence ao Senhor. A nossa glória pertence ao Senhor. O nosso buscar, o nosso meditar, o nosso orar pertence ao Senhor. Tudo pertence somente ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o nosso Deus. Ele é que é o Todo-Poderoso. Então precisamos entender, amados irmãos, que a glória é dada somente a Ele. A glória é dada somente ao Senhor Jesus Cristo. Não podemos dar aquilo que é a glória ao homem. Não podemos dar aquilo que é a glória para Deus a pessoas que não têm que dar, porque toda a glória pertence somente ao Senhor Jesus Cristo. Nós temos que entender, amados irmãos, como cristão, né? Nós temos que entender que a glória pertence somente a Deus. A palavra do Senhor me diz em João 4:24 que somente os verdadeiros o adoram. A palavra do Senhor vai dizer que Deus procura verdadeiros adoradores, adoradores que lhe adoram em espírito e em verdade. Nós só vamos adorar em espírito e em verdade quando nós realmente entendemos quem é o nosso Deus, quando nós realmente entender quem é o Todo-Poderoso, quando nós realmente entendemos quem é o Senhor Jesus Cristo, nós aí vamos dar a glória somente no Senhor Jesus Cristo, porque entendemos que Ele é o Todo-Poderoso e o Pai procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então nós precisamos adorar o Pai em espírito e em verdade. Hoje, muitos que não têm o conhecimento, muitos que não entendem a verdade, muitos que não sabem a verdade, eles têm assim adorado o homem, ele tem adorado o seu namorado, a sua namorada, a sua mulher, o seu marido, querem dar toda a glória ao homem, querem fazer coisas que não têm que fazer. Amados irmãos, precisamos entender que a glória é somente ao Senhor Jesus Cristo. Toda a glória pertence a Ele somente. Então não temos por que glorificar o homem, não temos por que glorificar a estátua, porque a palavra do Senhor vai me dizer aqui em Isaías capítulo 42, versículo 8, ele diz que eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Então, nem a imagens o meu louvor. Então, todo louvor, toda adoração, toda glória pertence somente a Deus. Nós temos que entender isso, amados irmãos. Nós, quando vemos aqui na igreja, estamos vir adorar o Senhor Jesus Cristo. Nós, quando estamos vir aqui na igreja, estamos vir assim, dar a glória a Deus, porque toda a glória lhe pertence. Você, quando está se preparar, antes de você se preparar, antes de você colocar a sua roupa, antes de você se preparar, você precisa glorificar quem? A Deus. Acordaste, glorifica a Deus pela vida que Ele te concedeu.
Glorifica a Deus. Antes de sair da casa, prepara o teu coração. Estás a caminhar, estás a preparar o teu coração para quando chegar aqui e entregar somente que toda a glória na mão do Senhor. Toda a glória somente ao Senhor Jesus Cristo. Muitos de nós temos glorificado o homem, coisa que não pode acontecer. Muitos de nós queremos louvar para o homem ouvir. Queremos louvar para a mulher ouvir, coisa que não pode acontecer. O louvor é para Cristo. O louvor não é para seduzir homem, não é para seduzir mulher. Louvor é para exaltar a grandeza de Deus. Eis que foi feito um louvor de acordo com Romanos 11. Então nós aqui entendemos que somente a glória é dada a Ele. Somente a glória é dada ao Senhor Jesus Cristo. Para de glorificar um Deus que você não conhece. Para de glorificar uma estátua. Para de glorificar coisa que você não conhece. Coisa que não merece adoração. Coisa que não merece glória. Então precisamos entender isso, amados irmãos. Eis que o Pai procura verdadeiros adoradores. Quem são os verdadeiros adoradores? Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em espírito e em verdade. E você só vai adorar em espírito e em verdade quando você tem o conhecimento, quando você saber a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele aqui em Isaías 42, ele disse que eu sou o Senhor, este é o meu nome. Jesus Cristo, no Antigo Testamento, ele quando se apresentou a Moisés, isso em Êxodo, ele disse que vai ao faraó, diz que o eu sou me mandou, o eu sou me enviou. Eu sou, o eu sou. Quando estamos a falar de eu sou, estamos a falar de quê? Da primeira pessoa do singular. Então, Jesus Cristo também, João, ele disse assim aos fariseus que antes de Abraão existir, eu sou. Então, este eu sou que Jesus se apresentou diante dos fariseus, que antes de Abraão existir, eu sou. Eu mesmo, eu sou que Deus Pai, por intermédio do Moisés, se apresentou com Moisés. Ele disse a Moisés que eu sou. Diz ao faraó que eu sou. Me enviou, que eu sou, me mandou. Então precisamos entender, amados irmãos, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo eu sou do Antigo Testamento e eu sou do Novo Testamento. Então, o Senhor que está se retratando aqui, porque a palavra Senhor significa o quê? Senhor é um título. O Senhor é respeito, mostra autoridade. Então, muitas das vezes precisamos entender isso, amados irmãos, que aqui no Antigo Testamento, o povo ele chamava o Deus por intermédio de título, porque Deus não tinha um nome. Mas no Novo Testamento nós encontramos o verdadeiro nome de Deus, Jesus Cristo. Por isso é que ele vai dizer que todo joelho se dobrará e confessará que Jesus é o Senhor. O Senhor, esse Senhor está dizendo aqui que eu sou o Senhor. E o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagem o meu louvor. Nem a imagem o meu louvor. Amados irmãos em Cristo Jesus, precisamos entender que outra hora, os católicos, aqueles que têm feito as mesmas coisas no tempo de hoje, eles têm prestado glória a Maria, ele tem prestado glória a estátuas, tem prestado glória a terços. Fica com os terços, louvando no terço, orando no terço. Essa glória não pertence a esta pessoa que está a adorar. A glória pertence somente ao Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ter o conhecimento disso. Nós precisamos ter o conhecimento da verdade. Que toda a glória pertence somente a Deus. Não pertence ao homem. O homem não tem por que se glorificar. Por isso é que João Batista diz em João 3,30 que é preciso com que eu diminua e que ele cresça. Ele quem? Jesus Cristo precisa crescer em nós. Qual é a glória que nós temos mostrado lá fora? A sua glória ou a glória de Cristo? O teu andar, o teu falar, o teu vestir tem que ser que a glória do Pai, a glória de Deus. Porque é preciso nós entender que nós como cristãos, a palavra do Senhor vai dizer que o nosso corpo é templo de Cristo. Como templo de Cristo, não temos que expressar o nosso Deus que está em nós, o Jesus que habita em nós. Então precisamos assim, amados irmãos, ser o reflexo de Cristo. Aqui nesta terra depravada, aqui neste mundo depravado, precisamos de ser o reflexo. Como reflexo, você precisa que mostrar aquilo que é a imagem de Cristo. Você precisa mostrar aquilo que é a santidade de Cristo. Deus é santo.
E se tens um Deus santo habitando em ti, você precisa também você precisa também ser santo, viver na santidade, vestindo na santidade, falando na santidade, tudo para a glória e honra de Deus. Por isso é que ele diz, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas mesmo, todas. Esse todas está se retratando todas as coisas. Então nós precisamos entender isso, amados irmãos. Nós precisamos nos perguntar se realmente o que nós temos dito, o que nós temos feito, é para a glória de Cristo ou não. Se é para a glória de Cristo, amém, continua. Mas se não for para a glória de Cristo, ou estás aqui, ou estás a ouvir essa mensagem, precisa de entender, precisa de ter o conhecimento que toda a glória é somente para quem? Para Cristo. Se você é cristão, precisa dar glória para o Senhor. Se você realmente morreu, ressuscitou para Cristo, você precisa ser quê? Ser o reflexo de Cristo. Você precisa viver para a glória e honra do Senhor. As pessoas quando olharem para ti têm que olhar para Cristo. As pessoas quando olharem para ti têm que olhar por mudança, transformação. Por isso é que ele vem me dizer que aquele que tem Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas mais passaram e eis que tudo se fez novo. Se tudo se fez novo, a glória pertence a Ele. Você não tem por que se glorificar. O fato de você estar aqui a pregar, o fato de você anunciar a palavra, não significa que você tem glória, que a glória pertence a ti. Não. A glória pertence somente ao Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que lhe glorificar, amado irmão. Não importa quantos milagres eu fazer, não importa quantos dons eu tiver, a glória pertence somente a Cristo. Se eu acordei hoje, é pela graça do Senhor. Se eu estou aqui hoje, é pela graça do Senhor. Então nós precisamos entender isso, amados irmãos. Nós somos muito ingratos e não temos glorificado esse Deus. Então hoje nós precisamos entender, amados irmãos, que toda a glória pertence a Deus. Se toda a glória pertence a Deus, eu tenho que ver para a glória e honra dele. Que não seja a minha glória, porque eu sou um falho, sou um pecador. A glória pertence somente a Jesus Cristo. Então eu tenho que glorificar o Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que viver para a glória e honra dele. Que não seja o meu eu, que não seja o meu querer, que não seja a minha vontade, mas sim a vontade do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então precisamos assim, amados irmãos, viver de acordo à vontade do Senhor Jesus. Porque Ele é que é o nosso senhorio. Ele é que é o nosso papá. Vamos assim também abrir a Bíblia em a palavra do Senhor. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. A terra inteira está cheia da sua glória. Então, amados irmãos, assim da glória de Deus. A terra está cheia da glória de Deus. Então, uma vez que a terra está cheia da glória de Deus, por intermédio daquilo que Deus fez, por intermédio daquilo que Deus tem feito, nós precisamos assim entender que a terra está cheia da glória de Deus. Vocês pegam, sai fora, olha só para os montes. Tem montes que foram desenhados. Você se pergunta quem fez isso. Você tem momentos que se depara com uma maravilha que não tem explicação. Você não consegue compreender quem é o autor disso. Você não consegue entender quem fez isso. Big Bang não consegue fazer essas coisas. É somente o quê? A glória de Deus. Deus é que fez aquilo. Deus é que tem sustentado os animais. Então, esse Deus é poderoso, esse Deus é rico em misericórdia. Então, precisamos entender que a terra toda está cheia da glória de Deus. Se a terra toda está cheia da glória de Deus, nós precisamos assim entender, amados irmãos, que toda a glória, toda a honra pertence somente a Ele. Por intermédio do pecado, nós nos destituímos da glória de Deus. A palavra do Senhor em Romanos 1:18 diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada
dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. A divindade de Deus, o poder, aquele poder que é aqueles atributos incomunicáveis de Deus, que você não consegue entender, foi manifesta, foi feita por intermédio das coisas que estão aqui no mundo. Por isso é que eu dei aqui um exemplo. Você quando sair daí fora, você quando vê coisas que o homem não consegue fazer, o Big Bang não consegue fazer, tem um autor. E esse autor é o Senhor Jesus Cristo. É o poder dele que fez aquelas coisas. É a grandeza dele que fez aquelas coisas. E ele continua, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedos e répteis. E répteis, essa aqui é a sabedoria inútil do homem. O homem quer ver para entender. O homem quer ver para entender. O homem quer fazer uma estátua para adorar. O homem quer glorificar. Eles trocaram a glória do Deus imortal, do Deus incorruptível, do Deus imortal, para fazer estátua, para usarem terços. Para quê? Para adorarem. Então, tais homens, tais pessoas trocaram esta glória. Eles ignoraram o conhecimento de Deus, ignoraram a sabedoria de Deus, ignoraram as coisas que Deus fez. Para quê? Para permanecerem com as suas sabedorias inúteis, que querem ver conhecimento onde não conseguem ver. Querem ser guiados pelas suas próprias sabedorias. E ele aqui diz: por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e abandonaram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Então precisamos entender aqui, amados irmãos, que toda a glória pertence somente a Deus. Nós não podemos trocar a glória de Deus para a glória humana. A glória humana não vale nada, é passageiro. É tipo esses famosos que estão aí, cantam hoje, batem uma música, mas não batem. Mas a glória de Deus nunca irão de permanecer para sempre. Tem sempre um tempo. Então nós precisamos entender, amado irmão, que é preciso com que nós glorificamos o Criador, não a criatura. Muitos de nós temos glorificado a criatura, o que o homem tem feito, e temos ignorado a Deus. Por isso, cordeiros adoradores. Adoradores que Ele adoram em espírito e em verdade. Então nós precisamos adorar o Pai em espírito e em verdade. Não podemos trocar a glória que é para Deus para dar na criatura. Vamos permanecer no Criador, aquele que nos criou, porque nós entendemos que é Deus que nos criou. De acordo com a sua palavra, Deus é que nos criou. O fôlego de vida veio de Deus, não veio do Big Bang. Então, amados irmãos, precisamos assim glorificar o nosso eterno Deus. Amém?
Então precisamos entender, amados irmãos, que a morte do homem natural glorifica a Deus. A morte do homem pecador glorifica a Deus. Quando realmente o homem morrer, mortificar a sua natureza, ele vai glorificar a Deus. Ele vai exaltar a Deus. Muitas das vezes nós não exaltamos, não glorificamos, porque nós estamos cheios do mundo. Porque nós queremos glorificar o mundo. Nós queremos se glorificar, nós queremos se exaltar, queremos ser grandes aqui neste mundo depravado. Por isso é que nós não entendemos e não demos glória a Deus. Precisamos assim entender, amados irmãos, para nós glorificarmos a Cristo, para nós glorificarmos a Deus, precisamos mortificar o que é a nossa natureza, esta natureza depravada. É preciso assim, amados irmãos, que a morte da glória do ser humano seja mortificada para o nascimento da glória de Cristo nas nossas vidas. Nós precisamos morrer. Nós precisamos morrer para que o nascimento da glória de Cristo nasça em nós, para que nós possamos glorificar a Deus. Você só não glorifica por causa da natureza que está em ti, a natureza depravada, a natureza de Adão e Eva desobediente. Por isso é que você não consegue glorificar, por isso é que você não consegue exaltar, por isso é que você não entende que porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Você não entende isso, por quê? Porque a tua natureza, a velha natureza, a tua natureza depravada ainda vive em ti. Então é preciso que a morte da velha natureza seja assim mortificada, seja assim sepultada, para que a glória de Cristo nasça em ti. Você irá de entender que toda a glória pertence somente a Cristo. Você irá de entender que porque dele e por ele são todas as coisas. Então não tem por que glorificar o meu namorado, não tem por que glorificar o meu marido. Não, eu tenho que respeitá-lo, mas lhe glorificar não. Eu glorifico somente a Deus. Eu não tenho por que louvar para homens. Se eu estou aqui, é louvar para Cristo. Estou a vir orar, estou a vir clamar ao meu Deus. Então só vai fazer isso aquele que conhece, aquele que entende, aquele que mortificou a sua natureza, aquele que não vive para a glória deste mundo, mas para a glória e honra de Cristo. Então quando nós realmente entendemos isso, amados irmãos, nós iremos de glorificar. E quando nós realmente entendemos, nós não se cansamos de orar, nós não se cansamos de jejuar, nós não se cansamos de meditar na palavra, porque a palavra é a boca de Deus. Amém. Então nós precisamos entender isso. Enquanto você não mortificar a sua natureza depravada, você não irá de glorificar a Deus. Você não irá de prestar culto a Deus, porque você não conhece o que é um culto, você não conhece o que é uma adoração. O teu ego, o teu eu ainda está a falar mais alto. João 3,30. É preciso que eu diminua e ele cresça em mim. Eu tenho que me diminuir. Meu Deus, diante de ti eu sou pequeno. Eu sou pequeno. Diante de ti, meu Pai, eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Por isso é que eu estou aqui. Eu me prostro. Eu ajoelho diante de ti. Porque somente a glória é dada a ti. Eu não tenho por que me glorificar. Eu não tenho por que me exaltar. Mas a ti, Senhor, eu quero te exaltar. Eu quero te glorificar. Não olha só no Emmanuel por olhar. Não olha só. Não se admira só com o jeito dele de falar. Não se admira com o jeito dele de olhar. Admira o jeito dele de glorificar Cristo. Admira o jeito dele olhar Cristo. Isso é o que nós temos que fazer. Você quando olha para alguém, não olha na estrutura dele. Não olha no que ele é. Olha no Deus que está nele. Olha na forma que ele glorifica e exalta o Deus dele. Para que você também glorifique do mesmo jeito. Para que você também dê glória somente a Cristo Jesus. Então nós precisamos entender isso, amados irmãos. Toda a glória pertence somente ao Senhor Jesus Cristo. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nosso Deus é ciumento. Nosso Deus é ciumento, mete-se na cabeça. Vocês conhecem, vocês sabem como é que o ciúme é. Vocês sabem como é que o ciúme é. Vocês que namoram, vocês têm o conhecimento, vocês que já namoraram.
Vocês têm o conhecimento. Ciúme não é bom. Ciúme não é bom. Então, nosso Deus é ciumento. Ele disse que nem o teu louvor não é para estátuas, não é para imagens, não é para o homem. Você não pode estar aqui a louvar para o homem. É tudo para a glória e honra de Deus. É tudo para Cristo. Se estás a afinar a tua voz, afina para Cristo. Para Cristo. Porque dele, por ele, para ele, todas as coisas. Eu comer, eu beber, tudo é para ele. Tudo é pela glória e honra dele. Nada é para a nossa glória, nada é para a nossa honra. Amém? Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Espero que nós entendamos assim, amados irmãos, aquilo que é o Senhor lhe deu glória, que somente a glória para Deus, toda a glória é somente para Deus, e esse Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos lhe buscar mais, vamos lhe adorar mais, vamos lhe glorificar mais, vamos lhe exaltar mais. Que o teu cristianismo não seja um cristianismo humano, não seja um cristianismo antropocêntrico, e sim cristocêntrico, onde você deve expressar a imagem de Cristo, aonde você passar, aonde você estiver, deve refletir a glória de Cristo na sua. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Levanta assim e vamos orar. Obrigado, soberano Deus, Pai Todo-Poderoso. Obrigado por esta hora, obrigado por este momento, eterno Pai. Obrigado por este ensinamento que o Senhor nos concedeu, Pai. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, Pai. A minha glória é para ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós te louvemos e te agradecemos, ó Pai. O meu viver é para ti, Senhor. O meu falar é para ti, Senhor. O meu fazer é para ti, Senhor. O meu comer, o meu beber, Papai da glória, é pela glória e honra do teu santo nome, Pai. Entregamos tudo a suas benitas mãos, Senhor. Entregamos esta hora, este momento, a suas benitas mãos, Senhor. Entregamos a nossa vida nas suas benitas mãos, Senhor. Entregamos, soberano Pai, a nossa pessoa nas tuas benitas mãos, Senhor. Que o meu falar, Papai, que seja somente pela sua glória, Papai. Entregamos tudo nas suas benitas mãos, Senhor. Amado Deus, Pai Todo-Poderoso, eu entrego este povo nas suas benitas mãos, Senhor. Eu entrego, Pai da glória, o nosso voltar para casa nas suas benitas mãos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Shalom.